Olá, tudo bem? Eu me chamo Fabiola, tenho 31 anos, sou aqui de Sorocaba, interior de São Paulo. Vou contar um pouquinho para vocês a minha história, né? Como eu comecei no empreendedorismo. Em 2017, eu comecei o curso do Autossuficiência da Igreja, né? Como iniciar e melhorar meu negócio próprio, sem a ideia do que fazer. Eu trabalhava de carteira assinada em uma empresa e no curso eu descobri mais ou menos o que eu queria fazer e eu comecei a trabalhar com roupa, moda adulta, feminina. E no meio do caminho, eu senti que deveria totalmente mudar o ramo, senti a do cliente que o infantil ia ser o mais, e daria mais certo, né? Pra mim, então eu comecei com vestidos infantis aqui em Sorocaba. Comecei primeiro com venda, né? E depois eu senti com o mercado também de fazer alocação. Então, por exemplo, assim, tinha pais que compravam um vestido, por exemplo, da Galinha Pintadinha e usar uma vez só e pagaria um valor bem, né, bem alto. Então, com o aluguel, né, um valor bem mais acessível, né, para ele usar somente uma vez, ia ter várias vantagens, né, para ele. Como, por exemplo, economizar dinheiro, economizar espaço no guarda-roupa, ajudar também no meio ambiente, né, porque é menos resíduos descartados, né, no meio ambiente. Então, tem muitas vantagens com o aluguel. E o que tá dando super certo aqui, né, na nossa cidade, assim. Então a gente faz, né, todo momento de coração das princesas, quando elas vêm até o nosso espaço aqui na loja, elas recebem uma coroa, elas fazem a prova do vestido, elas ficam toda contente, toda feliz. E quando nós entregamos o vestido, né, para locação, vai nessa capa, né, rosa com a nossa logo, um bilhetinho para as princesas, ele vai todo higienizado, passado para elas. Então foi uma oportunidade muito grande, assim, né, para mim como empreendedora, né, nesse ramo de vestidos infantis. Então, assim, me ajudou bastante o curso de autossuficiência a enxergar muitas coisas, a conseguir, então, me planejar melhor e fazer realmente aquilo que o cliente precisa, né, de verdade. Então, foi uma bênção para mexer na minha vida fazer o curso e assim, a nossa meta é crescer cada vez mais e chegar a todo o país. Boa noite a todos os que nos assistem. Sejam muito bem-vindos à quinta live da Semana da Geração de Renda 2021. Meu nome é Maurício Araújo, eu sou gerente regional do Departamento de Bem-Estar e Autossuficiência. A Semana da Geração de Renda é um evento nacional do Departamento de Bem-Estar e Autossuficiência de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aqueles que gostariam de conhecer mais sobre a nossa organização, por favor, apontem a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo agora na sua tela. Estamos transmitindo também esse evento nos canais do Facebook e também no YouTube, da Autossuficiência Brasil. Convidamos todos para que sigam nossas mídias sociais e compartilhem essa live com seus amigos. Se você está no Facebook, clique no botão seguir. Se você está no YouTube, clique no botão inscrever-se. A programação completa da Semana da Geração de Renda você encontra no site autossuficiência.org.br. E caso você ainda não tenha se inscrito, né, não tenha feito sua inscrição gratuita para a live, para todas as lives, corre lá que ainda dá tempo. Você pode participar e ser inscrito para todas as lives. Nós teremos muitas lives, teremos uma live hoje ainda e também amanhã sobre empreendedorismo, sempre nos horários das 17h30, 19 e 20h30 horas, horário de Brasília. Muito bem. Queremos a sua participação também conosco, isso é muito importante, em nosso evento. Por favor, deixe suas perguntas no chat e nós tentaremos responder o maior número possível delas ao final aqui do nosso encontro, durante a nossa live que nós teremos agora com o Márcio. O tema da nossa live de hoje é aumentar as vendas e conquistar novos mercados. Nós temos um convidado bem especial conosco hoje. Eu vou começar apresentando ele para vocês. O nome dele é Márcio Jacobelli. Então, Márcio, palestrante, consultor empresarial nas áreas de liderança, vendas, gestão de pessoas e negócios. Tem mais de 25 anos de experiência em liderança de equipes de vendas em grandes multinacionais, como a Natura, por exemplo. Graduado pela PUC Campinas, com MBA pela Fundação Getúlio Vargas e fundador da Conexão Rede e dirigente do Movimento Educacional Brasil Lúdico.
Pessoal, o Márcio tem uma surpresa para vocês ao fim dessa nossa live de hoje aqui. Então, fiquem atentos, continuem assistindo, e daqui a pouco ele explica como vai ser isso. Fiquem conectados, que daqui a pouco ele explica qual que é a surpresa. Márcio, muito obrigado aqui por sua presença hoje. Esse é um tema bem importante, né, para os empreendedores, ainda mais numa época agora de tantos desafios, né, encontrar novos clientes, expandir, né, os negócios, encontrar novos mercados, é um negócio crucial para o negócio de qualquer empreendedor hoje, né? Então, Márcio, por favor, a palavra é sua e queremos aprender muito, muito contigo hoje. Legal, Maurício, boa noite, muito obrigado. Estou honrado aqui por o convite de vocês, do Departamento de Bem-Estar e Serviço de Autossuficiência, muito bem representado por você aqui neste momento, muito feliz. E como você mesmo disse, né, a gente tem uma surpresa no final, a gente vai fazer sorteio de alguns livros. Não são alguns, não são muitos livros, né? Mas eu vou deixar para o final essa surpresa. Legal. Aliás, o livro que é de minha autoria, né? Relacionamento, Influência e Negócios, que fala sobre venda, sobre relacionamento, que é o assunto que a gente vai falar aqui hoje, né? Um assunto que é bastante importante, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo atualmente, né, Maurício? Sem dúvida. Hoje em dia, mais do que nunca, né, Márcio? Se tem um negócio central para qualquer empreendedor, é o cliente, né? E esse momento, a falta do cliente, ela impacta muito, né? Então, encontrar novos clientes, reter os clientes, né? Encontrar novos clientes é algo que, sim, muito importante, recuperar clientes, né? Tudo gira em torno do cliente. Verdade. E eu preparei um material para trazer para vocês aqui, para aquelas pessoas que têm dificuldade hoje de vender os seus produtos e serviços. Se você sente que está estagnado no seu negócio, que você não consegue sair da crise, sente que está perdendo a mão, que não sabe por onde começar, esse bate-papo é com você, né? Eu tenho 30 minutos aqui, trazendo algumas dicas importantes, que a gente chama de dicas de ouro, né? E informação suficiente, acredito, para você refletir e aplicar amanhã, quiçá hoje mesmo, né? E por que às vezes, esses problemas que a gente sente de estar perdendo a mão, de não sabe por onde começar, por que ele acontece, né? Muitas vezes ele está relacionado a gente estarmos presos à velha forma de fazer as coisas. E o mundo está mudando tão rápido, numa velocidade enorme, que às vezes a gente quer fazer coisas de hoje pautadas em aprendizados do passado. E o aprendizado ele é constante e orgânico na nossa vida, né? Então, a gente fala de crise, né? Se a gente só isolar a economia, a gente está passando por uma crise mundial, a gente sabe disso, mas se a gente só isolar a economia, essa não vai ser nem a primeira, nem a última crise. Aliás, desde que eu me conheço por gente, a gente vive em crise, né? Então, ter essa consciência de que a crise é um fator externo, que ela não pode nos afetar diretamente. E ela nos afeta, principalmente quando a gente fala de estrutura de vendas, de você estar motivado para vender o seu produto ou serviço, porque é uma concepção da reação do medo, né? E quando a gente enfrenta o medo, a gente tem três ações diante do medo. Primeiro, você foge. Estou com medo, vou fugir. Imagina um animal na sua frente, imagina um cachorro querendo te morder. Primeiro, você sente o medo e o medo faz você fugir. Ou você toma a decisão de ficar paralisado. O medo faz paralisar também. Ou você enfrenta aquele medo. Neste momento que nós estamos vivendo, eu estou vendo muita gente querendo fugir e não conseguir, paralisado para saber o que vai acontecer, mas pouca gente enfrentando. Enfrentando porque é desconhecido o que a gente está vivendo. E diante do desconhecido, eu quero trazer aqui alguns exemplos de vários amigos empresários, exemplos da minha vida, de como a gente consegue, nesse entendimento, sair desta crise do marasmo, desta crise de estou perdendo a mão, para efetivamente fazer novos negócios e fluir as nossas ideias, né? Normalmente, quando tem uma pressão que a gente sofre, a gente tende a focar sempre na parte racional, buscando tecnicamente alguma solução.
Mas a saída não está somente na técnica, ela está também em deixar fluir a nossa maior capacidade, que é a nossa ideia de fazer coisas diferentes no momento que a gente precisa. E quando a gente bloqueia o técnico, a gente se limita em não explorar todos os campos da área comercial. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui, tudo bem? Estão comigo? Então, vamos lá. Primeiro, eu gosto de conceituar para a gente entender, e está todo mundo alinhado sobre tudo que eu vivi de vendas e de comercialização, seja de ticket baixo, médio, até tickets multimilionários, né? Como é que faz essa venda? Qual a relação que está envolvida e quais os pontos em comum de aderência entre todas as vendas? Primeiro, ter consciência de que todo mundo é vendedor. Você não necessariamente está num departamento de vendas com cargo de vendedor. Mas quando você vende uma ideia, quando você vende uma coisa, quando você vende um ponto de vista, você está usando do seu argumento para atuar em vendas. Segundo, se todo mundo é vendedor, então uma disciplina que você precisa dominar é aprender a vender. Então, existe uma série de ferramentas, de dicas, que está disponível em vários cursos, até gratuitamente na internet. Nós temos lá no Instituto Exto também uma série de cursos para poder ajudar o empreendedor a aprender a vender. Mas para você ser uma máquina de vendas, e eu quero abordar muito isso aqui agora, você precisa sair do momento onde você está, que é o momento de, às vezes, estagnação por causa do medo, para um outro momento. Eu vou tentar fazer essa transição com vocês da minha vivência aqui, tá bom? Você precisa necessariamente, e aí eu estou falando de entendimento, né? Necessariamente você precisa entender da internet, do que nós chamamos hoje de marketing digital. Se a sua empresa, produto ou serviço não estiver no marketing digital, a tendência de você não ter resultado é muito grande. Então, não existe hoje nenhuma organização que pauta a sua estratégia de negócio sem considerar o marketing digital, seja pequena, média ou grande. Então, é necessário que você entenda ou que saiba que existe funil de vendas, existe uma copy persuasiva, que é o que vai atrair o seu cliente ou manter o seu cliente. Você precisa conhecer sobre remarketing, uma série de coisas. Eu não vou entrar em detalhes aqui. É só para a gente ter o entendimento que o quão importante é para você abrir novos mercados, para você atuar de uma maneira que nós chamamos de omnichannel, multicanalidade. Legal? Guarda essa frase aqui, omnichannel, multicanalidade. Você não tem uma única forma de vender o seu produto ou serviço. Depois que apareceu a internet, ela possibilitou que a gente pudesse explorar outras formas de vender e oferecer produtos e serviços. Mas existem alguns equívocos, né, que eu gosto sempre de comentar no início das minhas palestras. Primeiro, não espere resultado instantâneo, que a gente chama de geração miojo, né? Que é aquela pessoa que quer resultado imediatamente. Você até pode ter um sinal imediato do caminho que você desenhou para fazer, mas o resultado vem com muito trabalho. Por outro lado, trabalhar 100 horas por semana também não é uma virtude. Então, tem gente que tem orgulho de falar, eu trabalhei 100 horas por semana. Isso não significa que você trabalhou bem, significa que você trabalhou muito. Aqui a gente vai falar de você trabalhar de uma maneira assertiva para que você consiga conquistar as suas metas. Legal no entendimento? Agora a gente vai para o conceito, né, que é a parte importante para a gente refletir. Primeiro conceito, sobre tudo que eu ouvi de vendas, sem relacionamento não tem negócio. Você pode até fazer uma venda transacional, mas se você não tiver relacionamento com o seu cliente, você vai perder negócio. Esse momento de pandemia que a gente está vivendo nos mostrou isso, né? E eu sinto a dor daquele lojista, daquele varejista, daquela pessoa que teve que fechar o seu comércio, que teve que fechar o seu ponto de venda, porque ela não manteve relação com o seu cliente, não consegue fazer nenhuma venda. O que vale dizer? Que se ela tivesse uma base de relacionamento com o cliente, algumas empresas já perceberam isso, elas conseguiriam vender de outras formas que não seja somente a porta aberta num ponto de vendas.
por isso que a gente precisa necessariamente explorar outros canais, né? Nesse negócio, conceitualmente, a principal moeda é a confiança. As pessoas estão cada vez mais comprando produtos e serviços de quem confia. E a base da internet é a primeira base de pesquisa que as pessoas fazem da sua empresa e sobre você. Então, a importância da confiança como uma moeda forte para você manter os seus clientes, ela é fundamental nesse negócio. Quando a gente fala de confiança, a gente tem que, obviamente, falar dos canais de distribuição, que a gente chama de multicanalidade ou omnichannel. Você explorar outras formas de você vender o seu produto ou serviço. Explorar outras formas é pegar carona também com quem já entendeu que para você vender alguma coisa, você está resolvendo a dor de alguém, resolvendo um problema. Pensa sempre assim, eu preciso vender o meu produto ou serviço. O que o meu produto ou serviço vai dar de benefício para aquela pessoa? Qual dor ele está resolvendo? Muitas vezes é difícil você resolver a dor ou entender a efetiva dor. Faça esse exercício com o seu negócio. Para qualquer negócio, você precisa olhar a dor do seu cliente. E se o seu cliente, se o seu produto ou serviço estiver resolvendo aquela dor, ele vai ficar com você fielmente e talvez até lealmente, que é quando ele começa a oferecer os seus serviços para a rede de relacionamento dele. Vou dar um exemplo que as empresas que entenderam isso, né? Quando a gente fala você está entediado, você vai no YouTube, você vai nos streamers e você acaba resolvendo o problema de tédio. Se você está sozinho, você vai no Facebook, Insta e qualquer rede social. Se você tem dúvida, você vai no Google. Percebe que todas essas empresas estão resolvendo algum problema. Então, se a sua empresa, se o seu produto, se o seu negócio não estiver resolvendo nenhum problema, repensa nele e cria algumas coisas para você atrair pessoas que também acham que não precisam do seu produto. Essa é essa grande virtude quando você começa a mapear os problemas das pessoas e elas acham que não necessita do seu produto ou serviço. Você tem que criar essa necessidade para ela. Bom, passado essa fase de conceito e a gente entendendo esse conceito como base do nosso norte para o nosso negócio, eu vou passar algumas dicas importantes para você aplicar hoje no seu negócio. A primeira dica de ouro que eu uso em todas as empresas que eu dou consultoria ou que eu sou empresário o seu produto precisa ter uma história. Toda história gera um valor agregado no seu produto ou serviço. Repensa que história que você vai embutir no seu produto ou serviço para ele não virar commodity. Porque a maioria das empresas estão querendo destacar os seus produtos e serviços e sair do commodity. Commodity a gente sabe que é uma expressão de produto de origem primária, né? Primária comercializada. A gente adotou esse nome para falar o seguinte, o seu produto tem algum diferencial? Ele sai do commodity porque eu posso comprar com você ou com qualquer outro concorrente seu. Então, se você refletir sobre esse tipo de posicionamento que você tem, vai ajudar no seu negócio. Outra dica de ouro é que eu vejo muito erro dos empresários e das pessoas que não conseguem fazer as suas respectivas vendas, é erro de posicionamento. Você precisa definir com clareza o posicionamento do seu negócio. Se você não vai conseguir fazer tudo para todos. Quando você se posiciona, você está falando não para muita gente, mas está falando sim para muita gente e você consegue ter um discurso muito mais do seu negócio, muito melhor do seu negócio, né? Um discurso muito mais honesto, direto e sem interferência sobre o seu negócio. Vou contar um exemplo que um amigo abriu falando sobre posicionamento, né? Ele abriu uma academia e a academia dele não tinha aparelho nenhum. Aliás, o nome da academia intitulava como No Machine, ou seja, eu não tenho máquina aqui. E a proposta dele era fazer exercícios com várias ferramentas, mas sem aparelho. E aí eu perguntei para ele, por que você não tem aparelho na sua academia? Ele falou assim, porque o aparelho muitas vezes pode prejudicar o aluno ou causar alguma lesão no aluno que às vezes colocou um peso maior, fez alguma coisa errada.
Eu falei, legal. Como é que você divulga a sua academia? Ele falou da proposta, achei legal a proposta, achei até interessante, uma nova modalidade de você fazer exercício, uma academia sem aparelho, que você poderia, com simplicidade, fazer uma ampliação de rede fácil, porque o investimento é menor. E eu falei assim, por que você optou por fazer isso? E ele levantou todos os argumentos que me convenceu a fazer uma matrícula lá. Quando eu vi como ele estava se posicionando no mercado, ele usava a informação de que a academia dele era igual à academia que tinha aparelho. Já está errado, porque posicionou igual o outro, mas tem outra proposta de negócio. Mas o pior não está aí. O pior é que ele falava assim, eu perguntei assim, e aí, qual a diferença da sua academia para a academia do aparelho? E a primeira frase que ele falou foi assim, não é que o aparelho é ruim. Eu falei, pode parar, tá tudo errado. O aparelho, para você, tem que ser o vilão. Ele tem que ser muito ruim. Porque se você começa com essa frase, não é que o aparelho é ruim, você já dá força para quem está em dúvida. E você é o especialista do negócio. Então, erro crítico de posicionamento. Ele não estava conseguindo muitos clientes quando ele começou a falar o seguinte, ó, o aparelho é ruim por causa disso. Nós temos uma proposta diferenciada por causa disso. É a mesma coisa você oferecer comida vegana e falar assim, ó, não é que a carne é ruim. Você tem que começar a dar força para o vegano e falar assim, minha carne é a pior coisa que pode existir. Aí você começa a criar critérios para poder anular a concorrência de uma forma que as pessoas estão na dúvida. Então, primeira dica, posicione-se. Defina com clareza o que você precisa. Sem posicionamento, você não tem vendas. Prepare-se para falar do seu negócio em apenas 1 minuto. Se eu te perguntar o que é o seu negócio hoje, se você demorar mais do que 1 minuto para explicar o seu negócio, você já perdeu a minha atenção. Por que você acha que algumas redes sociais têm limite de 30 segundos, 1 minuto? Porque as pessoas querem objetividade no negócio. Então, eu pergunto, o que você faz? Você fala, sabe o que é? Quando eu era criancinha, eu pensei, pronto, perdeu a minha atenção. E a coisa mais valiosa que existe hoje é a atenção das pessoas. Quando você busca a atenção das pessoas para você conseguir oferecer seu produto ou serviço. Ponto de vista. Pergunte para você mesmo, né? O que você está vendendo? Por exemplo, eu liderei uma empresa que venda de cosméticos. Quando eu falava que estava vendendo, a mulher que mais vendia cosméticos falava assim, eu vendo autoestima. Numa empresa que vende ticket de cinema, ela não vende um filme, ela vende diversão. Um restaurante, ele não vende só alimento, ele vende o prazer das pessoas estarem lá e tudo mais. Então, tenta usar do seu negócio e entender o que você está vendendo. Se você está vendendo um produto simplesmente isolado, sem história e sem o benefício, porque quando você fala que não vende cosméticos e vende autoestima, as pessoas usam porque elas querem ter uma autoestima melhor, querem ficar bonitas, querem ficar perfumadas. Então, a venda, de fato, ela é de autoestima e não é do produto. Olhe o seu negócio e veja o que você está vendendo. Vai te ajudar a você ter uma série de insights de marketing. E tem outra coisa também. Tem dias melhores e dias piores. Em todo mundo, em todas as profissões, em todo negócio. E se você sabe que está vendendo algo muito mais valioso do que simplesmente um produto ou serviço, algo que está transformando a vida das pessoas, então vem da transformação, não vem do produto, você pode usar sempre aquela frase quando você acordar, quem tem o porquê supera qualquer como, que é uma frase muito conhecida do Viktor Frankl, que ele fala, é um psicólogo suíço, que ele fala assim, se você tem um porquê você está fazendo, você supera qualquer como, e aí qualquer crise não vai te pegar, ou nem a pior das crises vai te pegar. Então, se você já sabe, tem uma história do produto, se você já sabe que você tem que entender o que você realmente está vendendo, você começa a criar valor e sair daquela história do commodity, lembra? Outra pergunta poderosa que você pode fazer sobre o seu negócio é,
Quando os seus consumidores pensam em comprar os seus produtos e serviços, o quão entendidos sobre isso ou sobre esse assunto eles são? Por que eu estou falando isso? Porque se você é especialista em alguma coisa, ele vai procurar um benefício com quem tem mais autoridade. Então, não mergulhe na lateralidade de vender muitas coisas, achando que você vai ser especialista de todas. Você pode vender até muitas coisas, mas usa a sua capacidade de conhecimento e de tempo que você tem no mercado para ser especialista. E o especialista, ele vende porque tem a moeda da confiança. Eu vou consultar um especialista para vender produtos e serviços que eu não conheço. Então, pode perceber que todos os seus consumidores, eles não são expert no assunto do produto que você vende. Então, o expert tem que ser você. Vou falar de 5 pilares rápidos de como acontece uma venda, tá? Uma venda por relacionamento. Você precisa entender porque isso faz parte do funil dentro do marketing digital e faz parte do funil dentro de qualquer venda. Primeiro, desperte a atenção. Segundo, usa a conexão, relacionamento que você tem que ter com seus clientes. Conexão, você tem que relacionar. Se você conseguir se relacionar no emocional, melhor ainda. Não venda produto no atributo, venda benefício. Por isso que você vê propaganda de refrigerante falando assim, abra a felicidade. Que felicidade, né? Não tem nada a ver, mas ela está levando você para o emocional. Vendas é emoção. Você vê lojas de varejo falando assim, vem ser feliz. Por quê? São lemas. A própria empresa que eu trabalhei muito tempo na Natura tinha um slogan chamado Bem-Estar Bem. Então, ela tem que expressar uma emoção do produto que você está vendendo. Então, atenção, conexão, relacionamento e emoção. Terceiro, fale do problema. Mostre, existe um problema. E depois você fala, eu tenho a solução. E por último, você fala, a proposta é essa. Então, atenção, conexão, problema, solução e proposta são os 5 pilares para você exercitar naquele 1 minuto. Lembra que eu falei? Então, se você conseguir resumir isso em 1 minuto, você vai chamar a atenção, despertar a atenção das pessoas que estão te ouvindo. Eu já vou fechando aqui para a gente abrir para perguntas, tá bom? Mas eu quero passar algumas dicas práticas. Você que é um vendedor ou você que é o empresário, exército de um homem só, empresário ou empresária que fala assim, eu faço tudo, eu sou departamento de marketing, eu sou departamento de mídia social, eu sou departamento de fazer o produto. Essas dicas que eu vou passar agora, se você puder anotar, é muito importante para a sua disciplina e ter resultados positivos. Você, vendedor ou empresário que faz tudo, você precisa reservar pelo menos 2 horas do seu dia para conquistar novos clientes. Controle o seu tempo entre suas ações proativas e suas ações reativas. A gente vive no automático e a gente passa o dia só no reativo. A gente passa o dia só destinando para resolver alguns problemas que foram causados por nós mesmos ou por algumas situações, alguns fatores e processos que nos atrasam. Mas você tem que ser implacável, 2 horas por dia para conquistar e pensar como conquistar novos clientes. Você precisa disso. E toda vez que você desenhar a tarefa, eu sempre faço isso, eu no dia anterior desenho a tarefa que eu tenho no dia seguinte. E às vezes tem tarefa chata que você não quer fazer, mas é muito importante. Então, todas as vezes que você começar a ranquear suas tarefas importantes do dia seguinte, a tarefa importante a ser realizada deve ser a primeira. Então, se você começa a trabalhar 7, 6, 5, 4, 8, não importa, você tem que pegar aquela tarefa mais importante e falar, essa eu vou realizar primeiro, porque provavelmente você vai procrastinar se você não colocar ela na hierarquia de importância. Eu não preciso falar aqui, mas assim, se você conseguir trocar o tempo que você vê TV mas com as pessoas que trabalham com você, ou estudando, ou lendo, vai ser um grande benefício para você. Eu falo isso em todas as palestras, né? E se você trocar o tempo excessivo na timeline das suas redes sociais, tem que ser ritmo para você conversar de novo com as pessoas, e estudar e ler, o seu processo de desenvolvimento vai ser muito maior. Algumas dicas de produto
já fechando e concluindo a ideia de como você pode refletir, lembra que eu estou aqui para você refletir, é para você entender como é que eu consigo sair dessa situação que me foi colocada, né? A gente está falando de prosperidade, de abundância. Dicas importantes de produto. Olha se o seu produto, se você tem um produto único, né? Eu vou passar 5 dicas para você. Eu vou falar devagar até porque a gente já encerra com essas 5 dicas, depois a gente abre para perguntas, tá? Primeiro, olha o seu produto e fala, o meu produto tem um resultado e promessa única? Vou dar alguns exemplos. Eu vou falar 5 dicas, depois eu dou exemplo de todos, tá bom? Primeiro, tem um resultado ou promessa única? Sim ou não? Os ingredientes que você usa, os materiais que você tem no seu produto, seja produto ou serviço, são diferentes? Ou é igual a todo mundo? Você tem uma experiência única, aí para quem vende experiência, para quem vende serviços, tem uma experiência única? Você oferece algo único do seu negócio? Lembra que eu estou tentando extrair do seu negócio para não ficar no oceano vermelho, para um oceano azul. O oceano vermelho é onde a concorrência ela é desleal até com você, e você precisa se destacar disso. E para se destacar, olha esses pilares que eu estou falando. O quarto pilar, você tem um método ou tecnologia única? E quinto pilar, você tem uma história única? A história não precisa ser sua, pode ser do seu produto. E agora eu vou dar alguns exemplos para ver se a gente tangibiliza isso, né? E aí, exemplos hipotéticos, né? Por exemplo, tenha um resultado ou promessa única. O meu produto pode ser assim, perca 10 quilos sem tomar remédio. Ué, eu tenho um resultado, uma promessa única, porque todo mundo está falando para perder tomando remédio, todo mundo está falando para perder fazendo isso. Mas você tem que ser verdadeiro. Se você tiver esse produto, está resolvendo um problema gigante das pessoas, e você pode ter essa promessa única como headline da sua área de marketing. Por exemplo, sua casa alugada em tempo recorde. Ou seja, você consegue cumprir essa promessa? Consigo cumprir. Então, vai e anuncia, porque você consegue se diferenciar do outro. Por exemplo, eu escrevo um e-book em 10 dias. Você está muito claro no seu resultado e na sua promessa única. Ninguém consegue escrever um e-book, mas eu vou te ajudar a escrever um e-book em 10 dias. Agora, ingredientes e materiais diferentes. Por exemplo, técnica de respiração dos campeões olímpicos. Eu tenho uma técnica que ninguém tem, que é uma técnica que vai te ajudar a se concentrar, e essa técnica eu peguei ouvindo os campeões olímpicos. Olha que interessante. Olha o seu produto e vê assim, o que de diferente tem no material? Macarrão com massa da família italiana totalmente exclusiva. Pronto, você conseguiu extrair e tirar a diferenciação do seu produto. Quem tem experiência, né? Hotel com passeio de helicóptero, jantar num ambiente medieval, usa de outras formas de você ter todos os pontos de contato do seu cliente com uma experiência. Até quando ele recebeu o seu produto. A preocupação das empresas hoje, assim, eu vendo mais quando o meu cliente tem melhor experiência com o meu produto ou serviço. Eu vendo mais e melhor quando ele tem isso. Mais duas exemplos do método ou metodologia única, né, que você tem, usada muito com os fast foods, né? Seu pedido em 1 minuto. Então, ele anuncia, vem aqui, que em 1 minuto você tem o seu pedido. Se ele consegue prometer, ele anuncia isso e vai atrair novos clientes, porque a metodologia dele é diferenciar todo mundo. Enquanto todo mundo demora 15, 20 minutos para entregar um lanche, ele fala, eu entrego em 1 minuto. É o posicionamento. Não estou falando se está errado, não estou falando se está certo. E isso atrai cliente, isso atrai vendedor. Eu vou eliminar a dor que você tem em 30 segundos. Essa promessa é meio complicada, mas você pode usar. Estou dando ideias hipotéticas, né? Ou seja, pega o que você é mais eficiente, e fala assim, eu vou trabalhar nesse ponto, tá? E história única é quando você conta uma história do seu produto ou serviço e elabora um valor agregado importante. Por exemplo, eu tenho um produto elaborado através da sabedoria indígena.
É uma história. Aí você conta o que é sabedoria indígena para poder falar do seu produto. Aí, um treino dos profissionais da NASA. É uma história. Você conta, ó, os profissionais da NASA são treinados desse jeito, assim, assim, assado. Eu estou dando ideias hipotéticas, mas para que você explore o seu negócio, a ideia da comunicação, de ter uma mensagem, e essa mensagem é o que você quer passar, como que você vai passar essa mensagem e como que você pode usar disso da melhor maneira possível. Aqui eu encerro para a gente abrir para perguntas, né? Fui rápido, né, Maurício? Nossa, Márcio, eu adorei, eu anotei muita coisa aqui, os pilares, as dicas de ouro. Eu adorei essa que você abordou, essa coisa da história, né? Uma empresa, apesar de ser uma empresa, ela tem que ter uma história, né? Tem que ter uma alma. É importante que ela tenha alma, porque a alma vende, a emoção, o vendedor é emoção, né, Márcio? A gente vende pela emoção, então se um produto, ele vende uma emoção, você conquista clientes, né? É um diferencial muito importante, eu adorei isso. Eu morava em São Paulo uma academia, que também não tinha máquinas lá, né? Aí você entrava, tava escrito na parede assim, a máquina é você. Quer dizer, o diferencial do cara era esse. Foi você para fazer a malhação lá, mas é o diferencial dele. Eu acho que foi muito importante você falou isso, do diferencial das histórias únicas, da experiência única que os empreendedores podem ter na hora de proporcionar, na hora de vender o seu negócio. Né? Excelente. Eu tenho algumas perguntas aqui, Márcio, que chegaram. Uma delas é a seguinte, é sobre até o perfil do vendedor. Né? Acho que não tenho talento para vender. Como fazer para melhorar essa habilidade? Tem gente que não nasceu com habilidade, eu acho que tem vendedores que tem que nascer vendedor. Como é que você vê esse aspecto? Boa pergunta. Eu vou usar esse exemplo de algumas pessoas que chegam para mim e falam assim, nossa, você tem talento para falar. Eu falei, isso não é talento não, isso é muito estudo, porque eu era tímido, muito tímido, não conseguia me expressar numa frase, e eu tive que romper, porque eu não acho que você nasça com todos os talentos ou que você tem diferentes talentos que vai prevalecer contra o estudo, contra a dedicação, contra treino. Então, para esse que acha que não tem talento para vender, primeiro, o conceito eu não entendo como certo, né? Todos nós temos talentos para tudo, desde que você se dedique a fazer aquilo. Você pode não ficar tão expert quanto uma pessoa que tem habilidades diferentes da sua. Por exemplo, eu nunca vou jogar basquete, pelo meu tamanho, diante de um campeão da NBA. Então, eu sei que eu posso jogar basquete, eu sei que eu não vou arrumar desculpa porque o meu tamanho me impede de jogar basquete, mas eu também reconheço que eu não vou ser tão bom quanto os jogadores da NBA. Então, é entender que você que se não acha vendedor, comece a praticar as habilidades de vendas. Você tem muitas, tenho absoluta certeza, eu posso extrair de muita gente a habilidade de venda para você entender que todos nós somos vendedores. Se você namora, você foi importante e se vendeu para sua namorada, que virou esposa, ou assim por diante. Então, você, quando vai procurar emprego, você tem que se vender também. Quando você quer abrir uma empresa e quer conquistar clientes, você tem que vender também os seus produtos e serviços. É todo momento. Não tem essa de talento. Vá em frente, estuda, que você vai conseguir desenvolver. Não, muito legal. Eu adorei uma coisa que você falou, porque assim, técnica até dá para aprender, né? Mas quando o vendedor tem uma boa intenção de realmente resolver o problema do cliente, entender a dor dele, como é que o seu produto resolve a dor do cliente, essa intenção vende muito também, né? Eu acho que essa é uma habilidade natural que às vezes ele não tem todas as técnicas do mundo, né? Mas ele pode aprender algumas técnicas, incorporar isso à intenção dele e ser um ótimo vendedor, né? Tenho certeza. O que você acha? Acho que é possível. Não acho, eu tenho certeza que é. Eu acho que técnica é importante sim, viu, Maurício? Eu falo bastante de técnicas, mas técnicas elas não são fundamentais para você ser um bom vendedor. O fato de você ser empático, o fato de você entender a dor do seu cliente, o fato de você conhecer a jornada do seu cliente, conhecer exatamente o problema que você está resolvendo dele, você nem precisa de técnica, porque você, inclusive, técnica de vendas é quando você precisa expor um processo, e normalmente técnica de vendas acontece no mercado B2B, quem vende para empresas precisa sim conhecer um monte de técnicas, mas os melhores vendedores que eu conheci no mundo
são vendedores mais intuitivos do que tecnicamente preparados. Não tô negando a técnica, mas eu estou falando que a técnica ela é segundo plano. Com certeza. Com certeza. Uma vez eu vi uma frase assim que você até perdoa um vendedor que tem uma técnica ruim, mas é muito bem intencionado, do que um vendedor que é cheio de técnica, mas ele não tem boa intenção, ele quer te enganar, ele quer te empurrar produto. Então, assim, esse vendedor, apesar de ser muito bom tecnicamente, o lado comportamental dele pesa e não gera a confiança que você mencionou, né? Que é um fator muito importante no negócios, né? Perfeita observação. Excelente. Muito bom. Tem uma pergunta interessante aqui, Márcio, da Micheline Cabral. Quais canais de comunicação devem ter minha maior atenção no que se refere à captação de cliente? A história do meu produto pode ser pessoal? O que você acha? Pode, a história do produto pode ser pessoal, a história do produto tem que mostrar um motivo emocional para a pessoa estar usando o produto no benefício que ele se propõe. Eu não sei qual é o produto dela, nem o serviço, mas hoje eu nas minhas empresas, nos meus negócios, eu invisto, dentro da minha área de marketing, eu invisto muito na internet, que é onde nós encontramos os clientes, os chamados prospects ou leads qualificados, porque lá eu consigo entender. Então, quando a gente ia para a TV, eu falava do massificado. Então, eu entendo que a TV, o rádio, ele vai ajudar na sua marca, brand. Então, você vai estar olhando o massificado, isso pode ajudar, vai ajudar enormemente. Se você tiver recurso para ir para a TV, para o rádio, para as mídias massificadas, vai. Todo mundo vai ouvir seu produto, mas nem todo mundo vai ser o consumidor. A internet te dá a possibilidade de você entender quem realmente é o seu consumidor. E aí, conhecer, por isso que é legal. Se você já tem um produto ou serviço, olha que interessante isso. Olhe seu produto ou serviço, mas não olhe para dentro da empresa, olhe para fora. Entenda como é a jornada do consumidor. Se você entender a jornada do consumidor, você já conseguiu entender quais são os tracks que você pode interagir naquele possível consumidor seu. Os clientes, atualmente, Maurício, eles confiam muito mais nas críticas online e nos conselhos dos amigos do que na propaganda propriamente dita. Sim, então, antes de você comprar uma TV ou qualquer outro produto, né, você olha lá e você fala assim, quero ver o que estão falando disso. O que estão falando disso, ou o seu amigo comprou, não comprou, é muito mais decisivo do que se você está numa rede grande de emissora. Então, perceba que mudou o mundo. Então, as pessoas estão querendo vender de uma forma que agora é outra. Então, preste muita atenção na experiência de compra e como você está proporcionando. Só mais um dado importante da nova economia, que as empresas da nova economia, elas não olham mais o produto isolado, se ele está dando receita ou não, viu, Maurício? Elas olham o LTV, que é o Lifetime Value, o tempo de vida do seu cliente, né? Eu ia usar uma expressão em inglês, mas é o tempo de vida do cliente, que é o que a sigla em inglês é LTV. O tempo de vida do cliente que fala se eu vou investir ou não no produto. E eu vou dar um exemplo. Você provavelmente, ou vocês que estão ouvindo, provavelmente receberam ou recebem no seu smartphone kits ou cupons promocionais da empresa que você nunca comprou na vida. Você recebeu um cupom aqui. O que essa empresa está falando? Ela está dando dinheiro de graça? Ela está falando que se pegar 10, 15, 20, 30 reais, eu recebi até cupom de 50, 100 reais. O que ela está querendo? Ela está falando o seguinte, pela experiência que ela tem, os clientes que têm hábito de consumo comigo consomem em tal tempo que esse valor que eu estou oferecendo é o mínimo de investimento para conquistar um novo cliente. Aí são os indicadores. Você tem que olhar os indicadores-chave da sua cliente e fazer quanto me custa conquistar um novo cliente. Elas fizeram a conta de trás para frente e buscaram a conquista dos novos clientes. Nova economia pensa assim, não pensa no produto isolado, pensa na experiência e tempo de vida do cliente. Não, perfeito. Hoje o cliente chega com muita informação já, né, Márcio? Ele pesquisa, ele lê avaliações. Então, ele já chega, na hora que ele vai falar com o vendedor, ele já está munido de muita informação. O que ele precisa é de uma referência, né? Como você citou, né? Um amigo, alguém que possa validar aquele produto, porque na cabeça dele já está vendido, só quer se convencer de que aquela é a melhor opção mesmo, né? Porque e ele precisa, até te cortando só para concluir, ele precisa, Maurício, de um especialista.
Então, se eu não entendo Isso. de assunto, por exemplo, Autoridade, eu estou construindo um site, autoridade, eu estou construindo um site para minha empresa. E aí eu chamei isso foi real, né? Semana passada eu montei um novo negócio e eu estava naquela concepção de construir site e redes sociais. Aí chamei uma empresa, uma agência, e falei assim, olha, eu quero construir desse jeito, assim, assim. Legal, eles me apresentaram e falaram assim, o que você acha? Eu falei, não sei. É você que tem que me falar por que você colocou o botão amarelo ou o botão abóbora. Ah, não, a gente colocou o botão abóbora do lado direito e esquerdo, redondo, porque vende mais, converte mais. Eu falei, então, você que é especialista, então eu confio no produto que eu estou dando. Agora, sobre o meu produto, eu sou especialista. Agora, você que está me vendendo um site, tem que me falar qual é a especialidade dele. E aí que é a confiança de você falar assim, se você contratou o melhor engenheiro, arquiteto, não adianta discutir com ele que o cálculo está errado. Confia nele, assim, eu tive que contratar o cara para fazer para mim. É exatamente isso. Não, acho muito bom. Nós queremos hoje comprar de autoridades, né, Márcio? A gente quer acertar na primeira já. Então, a gente procura, não quer um vendedor. Você, inclusive, falar, até a conotação vendedor, às vezes soa mal, né? Eu sou um vendedor. Tem gente que tem vergonha de falar, né? Sou vendedor. Pega mal, assim, né? Se você não tem emprego, dá qualquer emprego, meu filho, até vendedor, né? Já tem uma conotação ruim, né? Mas então, é por causa da postura, né? Agora, quando a pessoa é uma autoridade no assunto, muda totalmente o cenário, né? Muda totalmente a postura, né? A forma como ele se comunica com o cliente também. Olha que louco que está acontecendo na internet, que a gente está vendo e pouca gente está percebendo. As autoridades, pseudo-autoridades globais, aqueles artistas famosos ou cantores, eles têm dificuldade de vender produto, porque sabe que está fazendo jabá, ou sabe que ele está falando de um produto, eu já contratei vários, assim, sabe? Falou de um produto, amanhã fala da concorrência, amanhã fala da concorrência. Agora, o cara que é autoridade na internet, ele fala assim, eu tenho seguidores, 1, 2, 3, 4, 5 milhões. As pessoas, quando ele oferece um produto ou serviço, as pessoas compram de uma forma porque reconhece a autoridade dele. Esse jogo é muito importante. Então, você pode ser uma micro-autoridade na sua região. Eu sou o melhor eletricista, pronto. Eu sou o melhor fazedor de coxinha, de esfirra, pronto. Essa autoridade você precisa ter e as pessoas precisam reconhecer você nisso. Em qualquer profissão, viu? Não, é perfeito. E aí você não tem mais clientes, né, Márcio? Você passa a ter fãs. Agora é isso fã, aí. né? E aí muda tudo a história. Muito bom. Uma outra pergunta aqui, inclusive falando sobre confiança também, né? Acho que uma questão importante aqui é sobre engajamento. A Stephanie Zeni perguntou o seguinte: como posso ganhar engajamento e ter interação, né, da forma digital com meus clientes potenciais sem perder o foco no negócio? Acho que assim, ela deve ter algo ao digital e algo também pessoal, né? Como focar no digital ou dar atenção ao digital sem perder o foco no presencial também? Legal, boa pergunta, porque hoje eu uso um termo chamado figital, que o físico vive do digital, o digital vive do físico. E o figital é um termo que hoje muita gente está usando, e eu lembro que eu usei esse termo no começo do ano passado, numa conferência, que eu falei, não adianta só o digital, não adianta só o físico. Se você não entender o digital, é importante. Agora, sobre ganhar velocidade nos meios sociais, eu perguntei isso para vários especialistas, pessoas que tinham mais de 1 milhão de seguidores, pessoas que realmente tinham um posicionamento muito forte no digital. Não é o meu caso, porque eu não quero, mas as pessoas que querem, trabalham com isso, eles falaram duas coisas para mim. Você precisa de conteúdo de qualidade e de constância. Conteúdo de qualidade e de constância. Então, não adianta você só ter conteúdo, não ter constância, só ter constância, não ter conteúdo. Usa sempre assim, eles até falam assim, você precisa de CC, conteúdo e constância, conteúdo e constância, conteúdo e constância. E quando você percebe que tem empresas ou pessoas querendo vender, ela posta um dia numa rede, segunda-feira, depois na outra segunda vai postar, as pessoas não vão se conectar porque não vão achar que você, a autoridade do seu produto, é tão bom quanto. Então, você ter a verdade no conteúdo, né? Eu estou entregando conteúdo. Conteúdo, quando você entrega nas redes sociais, eventualmente você vai entregar de graça. Conteúdo, quando você entrega, você vai resolver o problema de uma pessoa. Que quando você falar, eu estou entregando esse conteúdo, mas eu tenho um produto para vender que vai te ajudar muito mais do que esse conteúdo, você tem a constância das pessoas seguirem você. E assim, tem outra também, né? O algoritmo dessas redes sociais é calculado com a sua interação. Então, aqui na nossa semana
de geração de renda, você já teve especialistas falando disso, se não teve, vai ter, que eu vi lá no nosso cronograma, as ideias de como você atua em cada rede social, diferente, porque a interação também é diferente, o público também é diferente. Então, estude um pouco isso, mas saiba sempre que você precisa de constância e de conteúdo. De constância e conteúdo. Sem isso, você vai perder conexão com o seu público. Muito bom, muito bom. E até tem uma pergunta sobre isso também, Márcio, sobre esses clientes que perderam conexão conosco. Uma pergunta aqui do Raulino Gaurão Lima Júnior. Qual a dica para recuperar um cliente que não compra há muito tempo? O que você acha? A maioria das empresas, Maurício, elas querem envolver os consumidores, mas quer envolver os consumidores de uma forma de reter. Mas os consumidores não encontram nenhuma razão atraente para se envolver. Então, algumas coisas que eu estudei, que eu vi acontecer, que chama-se a força do movimento. Se você tem um movimento forte em direção do seu negócio, você vai atrair pessoas. Então, você captou muita gente. Agora, você tem que ter um movimento interno para que essas pessoas continuem com você. Eu considero 3 pilares importantes para as pessoas estarem com você no seu negócio. Primeiro, o pilar conhecimento. Quando a pessoa olha e fala assim, cara, aqui eu aprendo. Aqui eu tô aprendendo alguma coisa e eu tô tendo conhecimento novo. O segundo pilar é pertencimento. Quando a pessoa fala aqui eu faço parte, ela se conecta com a sua tribo, ela se conecta com a sua empresa e fala assim, essa empresa é minha cara. É por isso que tem gente fã de Apple e coloca adesivo da maçãzinha atrás do carro e você nunca viu um adesivo da Samsung atrás de algum carro. Você só vê da maçãzinha e são produtos... Tem um cara que tatua Harley Davidson aqui no peito, assim, ó, no braço. Pois é. Que A força do movimento. Então, quando você tem o pilar do conhecimento, que aqui eu aprendo, do pertencimento, aqui eu faço parte, e o terceiro pilar, tão importante quanto os outros dois, é o propósito, quando a pessoa fala, aqui eu me encontro, aqui eu estou em casa. Então, conhecimento, pertencimento e propósito, se o cliente que você eventualmente perdeu, quer reconquistar, o que você quer reter, retenção dos clientes, passam por essas 3 grandes os 3 grandes pilares. Aqui eu aprendo, aqui eu faço parte, aqui eu me encontro. Muito legal mesmo. Acho que isso é muito importante. Eu acho que nós temos tempo para mais uma pergunta, Márcio, e depois eu queria talvez ouvir suas considerações finais e a gente vai partir para o encerramento, tá? Uma pergunta aqui da Thelma Rodrigues da Silva Duarte. Acha que uma pesquisa de qualidade ou feedback é funcional para o negócio ou já isso já está ultrapassado? O que você acha dessa abordagem de fazer pesquisas, feedbacks, clientes para o negócio? Eu acho fundamental, não está fora, não. Aliás, toda vez que você for lançar um produto ou serviço, muitas vezes a cabeça do empresário ou da empresária é assim, eu sei porque vai vender, porque eu conheço o mercado, e aí o ego atrapalha o processo de aprendizado, porque o ego anula a sua vontade de aprender ou de ouvir o outro. Sim. Então, quando você abre e faz perguntas, né? O que você acha, qual a melhor forma, é a melhor maneira de você pivotar algo que você não esteja vendo, aquele ponto cego. As startups, elas vivem fazendo pesquisa, elas nascem de um jeito e elas operam de outro jeito, porque elas entenderam no papel que é uma coisa, mas na vida real é outra. Então, eu não deixaria de fazer pesquisas. Agora, eu colocaria só uma atenção. Você necessariamente precisa de pesquisas quantitativas, que é o massificado, a quantidade, maior número de pessoas, e pesquisa quantitativa se faz com exercício de múltipla escolha, e perguntas qualitativas, que aí é descritiva. As perguntas qualitativas dão muito mais insights para o seu negócio. As perguntas quantitativas, ou pesquisas quantitativas, elas te mostram um direcionamento de hábito de consumo, mas a qualitativa vai trazer insight para você fazer outras coisas. Sempre use esses dois modelos de pesquisa, quali e quanti. Quantitativa e qualitativa, né? Excelente. Muito bom, Márcio. Suas considerações finais aí sobre o tema, sobre esse ano de pandemia 2021, como é que você vê esse ano aí acabando ou começando? E o que você tem para inspirar aqui os vendedores, né? Os pequenos e médios empreendedores que estão começando o seu negócio? Quais seriam as suas dicas finais?
Você sabe que eu recebo ligação de vários amigos, vários empresários e empresárias, uns desesperados, outros ganhando muito dinheiro nesse momento, porque entenderam que pode vender seus produtos e serviços sem o contato físico. É difícil. O que eu quero reforçar é o seguinte: a capacidade que você, vendedor, empresário, empresária, empreendedor, tiver, primeiro, de resiliência, de entender que isso é um momento que está longo, o momento, mas é um momento. E adaptabilidade, pense diferente no que você pode fazer do seu negócio. O mundo mudou e o hábito de consumo está mudando. É impressionante quando a gente vê histórias de sucesso de organizações que estão revolucionando aquelas centenárias, né? Histórias de sucesso de organização de 5, 6, 3 anos, que já alcançaram o valuation de bilhão. Então, olha o seguinte, essas foram rupturas do negócio. Pense no seu negócio como algo diferente para você fazer, algo diferente para você ofertar. Não desanime, né? Lembre o seguinte, o roteiro da sua vida é escrito por um único roteirista, chamado você. Então, é sua responsabilidade achar um caminho para ajudar as pessoas, para se ajudar, para poder sair, talvez, desse momento que você esteja desesperado. Eu gosto muito dessa frase quando falo que o roteiro é escrito por você, porque você não empresta a caneta para ninguém e não deixa o destino na mão de ninguém. Se você está com dificuldade de algum trabalho, de falar assim, poxa vida, eu não tenho dificuldade de oferecer o meu trabalho. Existem N sites, eu posso lembrar de alguns aqui, que você pode oferecer o seu trabalho para as pessoas que querem comprar freelancers, sem precisar te conhecer necessariamente, mas vai conhecer o seu trabalho e indicar para outras pessoas. Um deles que me vem na memória aqui é o Orkana, que faz muita coisa, que ele une todos os freelancers e fala assim, se você sabe escrever, alguém quer o seu talento. Então, você está na sua casa hoje, não consegue sair, e você tem uma habilidade, você tem algo importante que você pode ensinar às outras pessoas, você pode fazer isso através do digital. E, por último, Maurício, eu quero agradecer imensamente todos vocês do Departamento de Bem-Estar, Serviço de Autossuficiência, dessa semana, a geração de renda, em especial os amigos que diretamente me convidaram, né? O Breno Campos, o Linhares, o Pierre, que me apoiou muito aí, o Diogo, e você, Maurício, que me aturou esse tempo todo aí. Obrigado, Imagina. viu? Foi um prazer. Nossa, nós queremos agradecer demais, Márcio. Muito obrigado mesmo por compartilhar essa experiência toda, né? Esses aprendizados. Foi inspirador mesmo. Muito obrigado mesmo. E muito obrigado a todos também que participaram e vendo suas perguntas, né? Foi muito bom. Eu tenho só 4 recadinhos para terminar aqui a nossa live. Primeiro, não perca a próxima live de hoje, às 20h30, com o Janguier Diniz. Você conhece o Janguier, Márcio? Eu ia falar dele? O Janguier é meu sócio. Então, pronto. Você sabe, né, que o homem é bom, né? Vai falar sobre as 7... Você falou sobre as dicas de ouro, né? Você falou sobre os 5 pilares, vai falar sobre 7 chaves para empreender na vida. Olha que legal. O engraxate que virou bilionário, né? Exatamente. Não vai esquecer, eu vou falar do é o livro, né? Você tem o recado do livro ainda, né, rapaz? Então tá bom. Eu sei que você vai dar recado livro, final então. aí, mas... Fala do livro, então. É o seguinte, livro, Relacionamento e Influência em Negócios. Para vocês que estão aqui, como prometido, eu separei 50 livros. 50 livros que a gente vai sortear. Como é que vai funcionar o sorteio para a gente entender bem rapidinho? Vai lá no meu Instagram, tem um post sobre o que a gente está falando aqui hoje, que é o post da Semana Geração de Renda, é o último post que eu coloquei. Vai lá e faz um comentário do que você aprendeu hoje. E a gente vai pegar os comentários, as pessoas que fizeram comentários, e a gente vai fazer o sorteio de 50 livros. Você vai receber esse livro na sua casa, e depois a gente valida a entrega e tudo mais. 50 livros. Vai lá no meu Instagram, Márcio Jacobelli, e pode falar o que você aprendeu. Se não aprendeu nada também, pode falar, não aprendi nada. Vai valer como sorteio. Impossível. Foi excelente, Márcio. Muito bom. Repete só o Instagram, então, de novo. Márcio Giacobelli. Giacobelli. G-A-C-O-B-E-L-L-I. Vai ter minha fotinho lá, no post que a gente tem da semana Geração de Renda. Pode fazer um comentário lá. Muito bom, excelente, Márcio. Ótimo. Pessoal, faz isso então.
Meu segundo recado, em parceria com o Sebrae, nós estamos oferecendo gratuitamente a todos os participantes, né, da geração de renda o programa online Empreenda Rápido, que acontecerá todos os dias, na próxima semana, às 20 horas, horário de Brasília. Para fazer a sua inscrição, é completamente gratuita, vá ao site autosuficiência.org.br/Sebrae, autosuficiência.org.br/Sebrae. Terceiro recado, entra no site da autosuficiência.org.br e nos ajude a escolher o nome do nosso assistente virtual da Autosuficiência. O nome mais escolhido será divulgado na última live dessa semana, e tem surpresa. A sua opinião é muito importante para nós, por isso, por favor, clica no link que está aparecendo no chat e responda a nossa pesquisa de satisfação sobre essa live aqui hoje com o Márcio. Por fim, convide seus amigos e compartilhem essas lives em suas mídias sociais e suba a hashtag Semana da Geração de Renda 2021. Pessoal, muito obrigado. Até mais. Assista então a sequência, mais um vídeo com uma história de sucesso. Pessoal, um abraço. Márcio, muito obrigado. Eu que agradeço. Até mais. Gratidão. A igreja, ela me deu uma oportunidade muito grande de fazer aquele curso de autossuficiência. Eu tenho um líder que hoje não mora aqui na nossa área, que me desafiou a fazer esse curso de autossuficiência e eu abracei. Então eu participei das aulas, que foi muito bom para mim, tanto na área pessoal como na área espiritual. Aí eu comecei a... Primeiramente eu me senti um pouco inseguro, tá? Porque eu tinha terminado o curso e agora? Vou fazer o quê? Então eu criei, né? Fiz uns panfletos, comecei a panfletar, a distribuir para algumas pessoas e comecei a prestar serviço para os moradores aqui da minha área. Então foi quando eu recebi uma ligação de uma grande empresa lá em São Paulo, a Electric Testing, me convidando para fazer um contrato e prestar serviço de manutenção preventiva para 2 lojas que eles atendiam no Shopping Rio Mar e Shopping Recife. E eu precisava fazer um cadastro do MEI, então eu fiz. E outra coisa que eu precisava era de ter uma pessoa para ir comigo, um auxiliar. Eu disse, eu não tenho capital de giro, e agora? Então eu olhei e a pessoa estava do meu lado, era minha esposa. Ela disse, eu disse, é você mesmo, vamos encarar isso. Se a gente quiser melhorar, ter uma renda melhor, a gente vai ter que abraçar isso. Colocamos a farda, o crachá e vamos lá. E começamos a trabalhar, a servir, a atender. E já faz 4 anos que a gente presta serviço para essas 2 empresas e estamos aí. Nossa renda melhorou muito e já podemos dizer que estamos já nos considerando uma família autossuficiente. O que eu ganho hoje tá, é superior ao que eu ganhava há alguns anos atrás, tá? E aprendi também do que é da empresa e o que é meu, né? A gente tem que aprender isso, separar. E uma coisa bem importante que eu queria contar aqui, quando veio a pandemia e que fecharam, graças à reserva que eu tinha, né? Devido ao trabalho da minha empresa, eu pude me sustentar nesse período. Então, reabriram, tá? Fui chamado novamente e estamos aí trabalhando. E aqueles que têm o seu próprio negócio também, que procurem também atuar em outras áreas, divulgar o seu trabalho, tá? Porque se as portas fecharem um dia para um, você vai ter o plano B, vai ter outra. Eu sei que Deus vive e que Ele é o nosso Pai Celestial. Sei como foi importante para mim dar ouvido àquele líder que me fez o convite de participar do curso de autossuficiência, procurar ter um curso e também hoje atuar nesse curso no qual eu escolhi. Então, eu quero deixar essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.